Na Grécia Antiga, as mulheres eram proibidas de estudar medicina. Agnódice, uma jovem, cortou o cabelo e entrou na faculdade de medicina de Alexandria, disfarçada de menino. Depois de completar sua educação médica, ela ouviu os gritos de mulheres em trabalho de parto, enquanto caminhava pela rua de Atenas. No entanto, a mulher que sentia dores não queria que Agnódice a tocasse, porque pensava que era um homem. Agnódice provou a ela que era uma mulher, sem que ninguém a visse, e a ajudou a dar à luz. Esse incidente tornou-se conhecido e espalhou-se entre as mulheres, e todas as grávidas começaram a ir a Agnódice. Por inveja e ciúmes, os médicos acusavam Agnódice, que pensava ser homem, de seduzir as pacientes. Agnódice, então, foi levada a tribunal. Essa acusação foi condenada de morte. Ela disse que, na verdade, era mulher. Fez de tudo para salvar sua vida. No entanto, dessa vez a condenaram à morte novamente, por estudar medicina e trabalhar como médica. Todas as mulheres, inclusive as esposas dos juízes, se revoltaram. Incapazes de suportar a pressão de suas esposas e outras mulheres, os juízes revogaram a sentença de Agnódice. Ruby Nell Bridges, primeira mulher negra a estudar numa escola de brancos, foi uma grande marca para as mulheres. Ela frequentou a escola elementar William Francis. Foi a primeira criança negra a estudar numa escola primária. Foi uma das 6 crianças negras em 1960, em Nova Orleans, a passar no teste que decidiria se ela poderia ir numa escola toda branca. Seu pai, quando descobriu que ela passou para a escola, não gostou, mas sua mãe achou que seria importante dar esse passo para frente para todas as crianças afro-americanas. Seu pai ficou convencido. Enedina Alves Marques nasceu em Curitiba, Paraná, em 3 de janeiro de 1913. Filha de Paulo Marques e Virgília Alves Marques, formou-se em Engenharia Civil em 1945 pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. Entrando para a história como a primeira mulher a se formar em Engenharia do Paraná e a primeira engenheira negra do Brasil. Filha de doméstica, foi criada na casa da família do delegado Major Domingos Nascimento Sobrinho, para que sua mãe trabalhava. Enedina tinha a mesma idade da filha de Domingos, e para que pudessem fazer companhia uma à outra, ela matriculou nos mesmos colégios da filha. Assim, Enedina Alves foi alfabetizada na escola particular da professora Luísa Dorfman, entre 1925 e 1926. No ano seguinte, ingressou na escola normal, onde permaneceu até 1931. Entre 1932 e 1935, passou a trabalhar como professora no interior do estado. Entre 1935 e 1937, voltou a Curitiba para fazer o curso intermediário, equivalente a um suplementativo ginasial, exigido para magistério. Em 1938, fez concurso complementar em pré-engenharia e em 1940 ingressa na Faculdade de Engenharia da Universidade de Paraná, graduando-se em Engenharia Civil no ano de 1945. Em 1946, tornou-se auxiliar de engenharia na Secretaria de Estado de Aviação e Obras Públicas. No ano seguinte, foi descoberto pelo governador Moisés Lupin, que a transferiu para o Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica. Trabalha no Plano Hidrelétrico de Paraná e atuou no aproveitamento das águas dos rios Capivari, Cachoeira e Iguaçu. Para muitos, a usina Capivari e Cachoeira foi seu maior feito como engenharia. Dentre outras obras, destacam-se o Colégio Estadual do Paraná e a Casa do Estudante Universitário de Curitiba, CEL. Apesar da vaidosa em sua vida pessoal, durante a obra da usina ficou conhecida por usar macacão e portar uma arma na cintura para se fazer respeitada. Enérgica e rigorosa, impunha-se sempre, pois além de ser mulher trabalhadora, num ambiente majoritariamente ocupado por homens, era negra. Estabelecida no governo e com carreira estruturada entre os anos 1950 e 1960, Enedina dedicou-se a conhecer o mundo e outras culturas. Nesse mesmo período, em 1958, o Major Domingos faleceu e deixando-a com uma das suas beneficiárias do seu testamento. Sua casa, onde Enedina viveu com a mãe durante a infância, foi desmontada e obrigou o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Em 1962, Enedina se aposentou e recebeu o reconhecimento do governo Ney Braga, que por decreto admitiu os feitos da engenheira e lhe garantiu proventos equivalentes ao salário de um juiz. Enedina faleceu em 1971. Em 1978, uma importante rua do bairro Cajuru, em Curitiba, recebeu o seu nome. No ano de 2000,
Foi imortalizada no Memorial da Mulher, localizado no capital do Paraná, ao lado de outras 53 mulheres pioneiras do Brasil. Em 2006 é fundado o Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marques, em Maringá, Paraná. Ao longo da história, houve algumas exceções e dessa vez queremos abordar Juliana Morel, a primeira mulher a obter um diploma universitário no século XVI. Em 1594, sua família era convertida de origem judaica. Ela era órfã de mãe e foi educada por seu pai, Juan Antoni Morel, que era humanista no estilo da época. Juliana mostrou imediatamente que era talentosa e foi educada pelas freiras de Barcelona até os 4 anos de idade, quando informaram ao seu pai que não poderiam ensinar mais nada. Aos 17 anos, ela já falava e escrevia em pelo menos 14 idiomas. Ela ainda estudou filosofia, artes, direito e teologia. Quando ela tinha 12 anos, ela defendeu sua tese na ética. Juliana queria que seu pai tivesse um doutorado em direito, então ela defendeu sua tese diante de uma audiência distinta, obtendo seu doutorado em 1608. A partir daí, as opções de Juliana eram poucas. Seu pai estava organizando um casamento para ela, mas ela não queria seguir esse caminho. Ela não podia permanecer solteira porque era desaprovada, socialmente considerada uma aberração. Juliana optou pelo único caminho que lhe permitia continuar estudando e aprofundando seus conhecimentos: entrar no convento. Apesar dos homens ainda serem a maioria na medicina, a cada ano essa diferença diminui. Cresce o número das mulheres ingressando na profissão. Mas nem sempre foi assim. No ano de 1860, nasceu a mulher que se tornou a primeira médica brasileira, Maria Augusta. Maria Augusta Generoso Estrela foi a primeira mulher brasileira a se formar em medicina em 1881, nascida dia 10 de abril de 1860 no Rio de Janeiro. A morte, 18 de abril de 1946, aos 86 anos. A ocupação dela era médica, especialidade era ginecologia e pediatria, conhecida por ser a primeira mulher do país a receber um diploma de medicina. A educação dela, New York Medical. Maria Augusta inspirou jovens e moças com o seu sonho de se formar em médica. Hoje, o seu nome é honrado em poltrona de cadeiras de 64 na Academia de Medicina de São Paulo, Poços de Caldas e Porto Alegre. Também tem ruas com seu nome. No Rio de Janeiro, na Zona Oeste e em Bangu, tem rua com seu nome.